Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com grande alegria, estamos no segundo podcast desse mês de janeiro do Café Católico Expresso. Eu sou Luciano Peixoto, membro do apostolado do Café Católico, e hoje eu quero meditar com você sobre o ser humano enquanto unidade. O que consiste o ser humano na pessoa, na unidade do seu ser? Não precisa ser católico para perceber à luz da razão que o homem possui três dimensões, uma natureza humana com três realidades unidas num único ser. Toda a humanidade possui corpo, alma e espírito. E isso não é invenção de São Paulo, como nós vimos no podcast anterior, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nem muito menos da Igreja Católica. Trataremos agora, de forma separada, o entendimento de cada dimensão. Primeiro, o corpo, que em grego significa soma. É a dimensão corpórea que todos os animais possuem. Desta realidade consiste a necessidade de comer, de dormir, de ter prazer, os nossos instintos, os nossos impulsos, a nossa fraqueza humana que vai ficando debilitada com o passar do tempo. Tudo aquilo que nos associa com os outros animais pertence naturalmente a uma realidade que possuímos e chamamos de corpo. A alma, que em grego significa psique, é a dimensão naturalmente espiritual, que somente os seres humanos possuem. O homem é um composto, possui corpo e alma. Isso não pode ser separado e nem visto no contexto em que nós vivemos, neste mundo, por exemplo. Não temos como ver, não temos como perceber, não temos como analisar, estudar a nossa alma do jeito que ela é, porque estamos no mundo tangível, no mundo material. Neste mundo só podemos perceber nossa alma por meio do nosso corpo. Todas as reações da nossa alma, nossos afetos, nossas paixões, saudade, consciência, inteligência, amor, todas essas características são pertencentes a nós, que possuímos uma dimensão espiritual. Da mesma forma aos anjos, que são seres angelicais. Eles não possuem uma alma, mas possuem uma dimensão espiritual porque são seres angelicais. Tertuliano tem uma frase belíssima, ele diz assim: as aves foram feitas para voar, os peixes foram feitos para nadar, e o homem foi feito para amar, para pensar, porque o homem possui uma alma. Então, um animal não possui alma? Não. Um animal irracional não possui alma. Um escorpião, um leão, um macaco, um cachorro não possuem alma. Eles agem apenas por impulso e instinto. A alma humana, meu irmão, minha irmã, é imortal, porque possui uma dimensão espiritual. Mas a imortalidade da alma humana, é uma realidade espiritual. Não garante o homem a salvação eterna, porque o homem pode se condenar, não é verdade? É bem verdade que a alma humana possui um desejo infinito de encontrar a razão do seu próprio ser, que é Deus. E como o pecado atingiu de forma profundamente a alma humana, todos nós, marcados pelo pecado, por um desequilíbrio em todos os nossos afetos, nós permanecemos assim.
Por isso que o homem pode passar a noite inteira ou o dia inteiro fazendo sexo, enquanto os animais só fazem quando estão no cio, e depois de satisfeitos, não cobrem mais a fêmea. Por isso que o homem, tentando encontrar plena felicidade, busca de forma desordenada a bebida, as drogas, o poder de possuir tudo e todos. Veja que um animal, por mais que seja um predador, não age assim. Isso é um exemplo básico e claro que nós somos espiritualmente também desajustados, desequilibrados. E precisamos ajustar, precisamos converter, redirecionar. Enfim, o espírito, que em grego significa pneuma, é a dimensão espiritual que não é natural, e sim sobrenatural. Ou seja, é Deus que envia um dom, uma graça para que o ser humano perceba que existe um ser superior a ele. Isso de forma intuitiva. Está lá gravado no mais profundo, no mais íntimo do ser humano. Podemos dizer de forma metafórica que no centro, no núcleo de toda a alma humana existe Deus, onde o homem nem sequer pode chegar pelos seus esforços, mas Deus está lá. Todo homem já possui essa intuição, até mesmo o ateu, viu? Dentro de cada um de nós existe uma graça, existe esse espírito que na teologia chamamos de graça suficiente. Nos próximos podcasts nós veremos isso mais detalhadamente. Quando somos batizados, recebemos um outro tipo de graça. Nós chamamos de graça santificante. Ou pode também ser chamado de graça atual, ou melhor, graça habitual. Ambas as graças, suficiente e santificante, é uma manifestação de Deus em nosso ser. No primeiro momento, mesmo que o homem não saiba dentro dele, existe sim Deus, como um santuário, como uma habitação santa, independente de sua religião, crença, descrença e não crença. No segundo momento, a graça santificante, Deus se manifesta na alma dando uma graça que vai começando a fazer que a alma vá se plasmando em Cristo, vá se conformando, se configurando em nosso Senhor Jesus Cristo. A graça santificante vai trabalhando em nós a vida divina, a mesma vida que Cristo recebeu após a sua ressurreição. Jesus no Evangelho diz: como que havemos de comparar o reino de Deus? Ou com qual parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser deitado à terra, é a mais pequena de todas as sementes que existem. Mas, uma vez semeado, cresce transformando-se na maior de todas as plantas do horto e estende tantos ramos que as aves do céu se podem abrigar à sua sombra. Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32. Que possamos, meu irmão, minha irmã, continuar meditando nesses podcasts referentes ao mês de janeiro, crescendo na fé, na catequese, e que isso possa ser difundido como um meio de evangelização para você e que você compartilhe isso para tantos outros. Fixemos os nossos olhos no Senhor, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.